Olá, serei seu professor nesta videoaula de Introdução ao Processo de Fabricação. Vamos começar? Os temas desta aula são processos com remoção de cavaco e processos sem remoção de cavaco. Na verdade, a indústria dividiu em processos de fabricação com remoção de cavaco, onde envolve, por exemplo, a usinagem, onde temos processos convencionais e não convencionais, e também ela é dividida em processo sem remoção de cavaco, onde envolve a fundição, metalurgia do pó e alguns processos de conformação mecânica, como, por exemplo, forjamento, estampagem, laminação, extrusão e trefilação. Um exemplo de processo de fabricação com remoção de cavaco, nós podemos citar uma engrenagem, que é muito utilizada em caixas de câmbio, em máquinas que precisam transmitir potência ou algum tipo de movimento. Tudo parte de um tarugo, que uma vez foi obtido de uma fundição, de uma laminação, de um forjamento, enfim. Quando essa peça ela entra numa usinagem, você remove o material, às vezes em várias operações e em várias máquinas. Nesse exemplo, podemos citar que foi utilizado torno, fresa, até chegar na engrenagem final para utilização como algum elemento de máquina. Existem também outros tipos de peças da indústria metalmecânica, como por exemplo uma camisa, um pistão, um eixo, um mancal, enfim. Todas essas peças sofrem usinagem, na sua grande maioria por processo convencional ou também não convencional, e a mesma coisa, também sofre outros tipos de processo até chegar na usinagem, como fundição, laminação, extrusão, trefilação, enfim. Mas quando você tem essas peças no estado bruto dentro de uma usinagem, ela é classificada como processo de fabricação com remoção de cavaco. Fora os exemplos de usinagens convencionais, nós também temos as usinagens não convencionais, como por exemplo ultrassom, eletroerosão, processos químicos, e temos também, por exemplo, o jato d'água. O jato d'água é um processo de fabricação com remoção de cavaco não convencional através de um jato de água supersônico, onde seu fluido contém abrasivos. Ele usina a peça, dependendo da espessura e material, com um excelente acabamento, com uma alta produtividade, e hoje temos equipamentos que podem trabalhar até com peças na ordem de 2, 3, 4 polegadas. Materiais alumínio, aço e etc. Temos também os processos sem remoção de cavaco. Depois da siderurgia transformar o minério de ferro em ferro-gusa ou até mesmo outros processos de siderurgia que transforma o material em aço, nós temos a fundição. A fundição ela é um grande responsável para fornecer produto, material, matéria-prima para os outros processos de fabricação, como por exemplo, para a conformação mecânica. A fundição, na grande maioria dos processos, utiliza-se muito o processo por gravidade, ou seja, eu vou verter material no estado líquido em moldes de areia ou até mesmo em moldes metálicos, em ligas metálicas ferrosas, não ferrosas e até também outros materiais, como por exemplo o vidro. Existem também outros tipos de processo de fundição sem ser por gravidade, como por exemplo centrifugação,
fundição por precisão, onde a gente pode citar cera perdida, ou até mesmo processos por injeção. Outro processo sem remoção de cavaco é a metalurgia do pó. Consiste em você fazer a obtenção do pó, misturar conforme a sua composição química esperada, desejada, e fazer uma compactação em prensas. Depois dessa peça compactada, ela é levada para um forno para ser sinterizada. Está sendo utilizada numa grande escala no mercado da indústria metalmecânica e ela atende vários segmentos da indústria. O limitador dela seria talvez só o peso, mas ela tem uma alta produtividade e apresenta uma excelente qualidade. Outro processo, sem remoção de cavaco, é o processo de soldagem. Sempre que precisamos fazer uma união entre duas peças, né, dois elementos, dois metais base, né, de forma permanente, e quando sabemos que existe uma necessidade de uma solicitação mecânica alta, nós utilizamos o processo de soldagem. Existem mais de 30 processos de soldagem, mas os principais ou os mais usuais seria eletrodo revestido, TIG, MIG, MAG e alguns processos de brasagem. Agora, falando de conformação mecânica, né, que também é um processo sem remoção de cavacos, nós estamos falando de forjamento. É um excelente processo quando você precisa de uma peça com alta resistência, principalmente propriedades mecânicas. Esse é um excelente processo para a obtenção desse tipo de peças. Existem dois processos no forjamento, por martelamento e por prensagem. Como podemos ver aí na figura, as prensas são geralmente muito robustas. Usamos prensas mecânicas, mas a hidráulica dá uma condição melhor de trabalho. Esse processo ele pode trabalhar a quente e a frio, mas na sua maioria das vezes é a quente o processo, mas quando trabalhando com metais não ferrosos, como por exemplo alumínio, ele pode ser utilizado um processo a frio. Aqui, por exemplo, nós temos aqui uma biela, né? Uma peça que é altamente solicitada dentro do motor, por exemplo, a combustão interna, e a grande maioria delas são produzidas do processo de conformação mecânica forjamento. Temos um outro processo muito importante na indústria metalmecânica, que é a laminação. Uma vez que eu tenho um tarugo, uma chapa grossa, uma barra de um processo do tipo, por exemplo, fundição, eu consigo reduzir a seção transversal dessa peça através do processo de laminação. Muito utilizado na obtenção de chapas, de perfis do tipo U, I, T, que é utilizado na construção mecânica e na indústria de construção metálica. Esse processo ele é importante na indústria porque ele também antecede processos de usinagem, que é com remoção de cavaco. Temos também a extrusora, que é um processo de obtenção de peças extrudada, onde consiste em você colocar um tarugo dentro de um êmbolo e o pistão forçar a passagem desse metal, né, numa matriz, e essa matriz, por sua vez, terá o perfil da sua peça desejada. Temos também a trefilação. E a trefilação é um excelente processo também de conformação mecânica, de obtenção de peças,
como, por exemplo, eu não consigo imaginar como seria a indústria sem esse processo para obter, por exemplo, cabos, fios elétricos na ordem de 2 centésimos, tubos, né, com diâmetros muito reduzido. Então esse processo, né, através do tracionamento, ele obtém peças, né, de perfis cilíndricos ou de tubos, de barras, de fio. E por último, a estampagem, né, que consiste, né, através de prensa também, hidráulica ou mecânica, transformar uma chapa plana numa chapa com perfil definido, às vezes até com um perfil, né, oco. Por exemplo, uma porta, um capô, um teto de um carro, ele é obtido de processo, né, de estampagem. Ele pega aquela chapa que vem do processo de laminação e transforma ela no perfil desejado. Às vezes o que necessita aí são algumas operações, mas o princípio é o mesmo. É você prensar aquela chapa entre as matrizes, né, com ou sem punção, para poder obter a peça com perfil desejado. Nós separamos um link para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-los em seu ambiente virtual. Mecânica, processos de fabricação. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto, introdução ao processo de fabricação. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!